Estamos ao vivo, estou falando com vocês de um quarto de hotel, mas essa com certeza é a live mais esperada por mim. Por quê? Porque vamos assistir juntos a estreia da canção Amigos de Daniel. Então, se você está me vendo no Insta, não deixe de ir para o YouTube, porque nós estaremos juntos assistindo daqui a poucos minutos a estreia do vídeo dessa canção que já entrou nas plataformas de áudio essa madrugada. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui com a gente já assistiram, se você ainda já ouviram, se você ainda não ouviu, você vai salvar na sua playlist de favoritos, porque é uma música que é uma obra-prima. É impressionante o quanto Deus nos abençoou ao produzir não somente a parte musical, as letras que foram todas literalmente tiradas ali da história dos amigos de Daniel. Está no capítulo 3 do livro de Daniel. Eu te encorajo, depois dessa live, depois de assistirmos juntos no canal do YouTube Crianças Diante do Trono, daqui a poucos minutos estreia. Amor, saiu aqui. Você me ajuda a deixar a tela sempre ligada? Gustavo está aqui me ajudando, porque, meu Deus, eu estou emocionada e com muitos aparelhos aqui na minha frente, conversando com a minha equipe, a equipe DT. Léo, tá dando tudo certo aí? Vai me dando notícia. Ó, o maridão aqui me ajudando. Uhul! E o nosso computador já está montado para a gente assistir juntos daqui a pouco. Estreia em quanto? 14 minutinhos! Em 14 minutos, estreia o vídeo Amigos de Daniel. Leia então na sua Bíblia para você conferir, para você ver que não é uma composição da minha cabeça, no sentido que é uma história que genial, a Ana escreveu essa história. Não, é uma história da Bíblia e a gente precisa sempre trazer isso de volta, principalmente para os nossos pequeninos, que eles amem a Bíblia, que eles entendam que a história bíblica aconteceu, não é um conto da carochinha, um conto de fadas, mas é realmente uma história, um fato, num tempo, num espaço, e como que nós podemos aprender, as lições que nós podemos aprender a partir da história desses jovens, desses imigrantes que foram levados para a Babilônia. Gente, coloquei essa almofada aqui também, está me atrapalhando, vou tirar. E eu quero ressaltar com vocês também algumas coisas. Por exemplo, eu escolhi usar os nomes originais, os nomes hebraicos dos amigos de Daniel: Ananias, Azarias e Misael. A maioria das pessoas decora o nome babilônico deles, para onde eles foram levados cativos: Sadraque, Mesaque e Abdenego. E é interessante que nós também podemos aprender disso, que ao trocar o nome deles do nome hebraico para o nome babilônico, o opressor, né, Nabucodonosor, com as suas conquistas, e ainda que ele estivesse agindo debaixo da soberania de Deus como um juízo sobre o povo de Israel que havia apostatado, né, uma nação que tinha se tornado idólatra, se prostituindo espiritualmente, adorando outros deuses e não obedecendo às leis do Senhor, como o descanso da terra, que o tempo do cativeiro babilônico foi o tempo exato em que eles não obedeceram o descanso da terra. Então, ainda que Babilônia tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para trazer esse juízo e também essa purificação, porque o povo de Israel voltou para a sua terra com outra consciência, né? Quando eles entenderam todas as palavras do profeta Jeremias e de todos que haviam sido boca de Deus e não aqueles profetas, né, falsos profetas que falavam só o que eles queriam ouvir, passando a mão na cabeça dos reis, passando a mão na cabeça do povo, como se haveria só paz, paz, paz. Enfim, Deus usou a Babilônia, mas a primeira estratégia do inimigo que chama a nossa atenção foi essa mudança dos nomes. Ananias, Azarias e Misael foram chamados por nomes que deturpavam a identidade deles.
E eu queria reforçar isso com vocês, que foi intencional a escolha na música de nós cantarmos e ensinarmos para as nossas crianças o nome hebraico, o nome original deles, que são nomes que honram e exaltam o Senhor e as suas famílias, o legado que eles carregavam. E o inimigo ele quer sempre nos levar em cativeiros aonde a nossa identidade, o nosso nome, quem nós somos, o nosso destino, muitas vezes na Bíblia, os nomes eles carregavam também já essa mensagem profética acerca da vida da pessoa. E Misael, por exemplo, ele tem ali El, que é uma referência a Elohim. Então, nós sabemos que são nomes de um povo separado, um povo santificado, Deus chamou assim. E nós sabemos também que o justo muitas vezes sofre com o injusto, né? Não é somente o ímpio que sofre. Jesus disse para nós, os seus seguidores, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as enfermidades estão aí, as pragas estão aí, a violência, quantas coisas ruins acontecem com pessoas boas, as enfermidades, as crises econômicas. É claro que a gente sempre pede ao Senhor, né, que nos proteja, nos guarde e muitas vezes, né, nós somos livrados do fogo, assim como eles foram, mas outras vezes nós damos glória a Deus, nosso testemunho engrandece o nome do Senhor nas nossas vidas quando nós enfrentamos essas coisas que estamos sujeitas a essas coisas nesse mundo caído, glorificando a Deus com o nosso testemunho de uma paz que vai além do entendimento, e o próprio capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, honra da mesma maneira aqueles que escaparam da espada e aqueles que caíram à espada. Então, nós entendemos que nessa história bíblica ali do capítulo 3 de Daniel, nós todos podemos absorver muitos princípios, e uma das frases mais marcantes que eu fiz questão de colocar na música de uma forma literal, né? Exatamente o que eles falaram. Olha, se Deus quiser nos livrar, ou se o fogo nos matar, não nos curvaremos. Eles se entregaram para serem jogados naquela fornalha de fogo ardente, né? Apesar da incerteza se Deus iria tirá-los do fogo, ou se eles escapariam ao fogo, ou se eles morreriam queimados. Então, queridos, que eu e você e as nossas crianças possamos ouvir essa música, sermos encorajados a nos lembrar da nossa identidade, do nome pelo qual o Senhor nos chama, de seus filhos, de seus herdeiros, de seu povo, de uma nação real, né? Uma nação de reis e sacerdotes, ministros ao nosso Deus. E que sejamos também lembrados de que, apesar de sermos perseguidos pela nossa fé, pela nossa postura, pelos nossos valores, não importa, na verdade, o final, importa o durante, porque a nossa fé, ela vai ser ricamente recompensada, diz a palavra. Se nós dermos glórias a Deus, sendo queimados pelo fogo, perecendo no fogo, ou dando glórias a Deus pela sua bondade e sua graça, ele nos fizer até ressuscitar dos mortos, né? Então, seja pelo escape ou pela glória que nós damos durante as perseguições, damos glória a Deus. Assim, nós aprendemos com essa história dos amigos de Daniel, e que a nossa família, os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eu acredito que essa música vai ser cantada, tocada, interpretada, encenada em muitas igrejas, pelos adolescentes também, pelos jovens. Nós possamos estar preparados para os dias que já vivemos e os dias que estão por vir. Eu quero dizer para você que chegou agora que a gente está aqui celebrando o lançamento em áudio dessa obra-prima do Criança Diante do Trono, porque para mim ela é uma das masterpieces, né? Uma das músicas mais lindas, tanto na composição da letra, totalmente bíblica, baseada em Daniel capítulo 3,
na sua Bíblia, você deve ler, eu espero que você fique encorajado a ler, encorajada a meditar, tirar suas próprias pepitas ali de ouro, né, das escrituras, aquilo que vai falar especificamente ao seu coração. Nós estamos aqui para assistir juntos no canal do YouTube Crianças Diante do Trono. Olha, faltam apenas 6 minutos. Eu estou aqui com o computador aberto para assistir junto com vocês. Então, quero te encorajar, você que ainda não se inscreveu no canal, vá ao canal Crianças Diante do Trono no YouTube, se inscreva, deixe sempre o seu joinha nos vídeos. Quando o vídeo for lançado, comente, porque é bem legal, o pessoal já está batendo papo, já está conversando aqui. Mas quando o vídeo é lançado, após a estreia, deixe o seu comentário, porque são esses que vão ficar registrados. Então, quanto mais interação com vocês no canal do Crianças Diante do Trono no YouTube, mais o robozinho, né, o algoritmo, ele vai entender que é um conteúdo que as pessoas querem. Então, encaminhe também, você pode encaminhar todos os vídeos para as pessoas que você ama, para as pessoas que o Espírito Santo te lembrar. E como eu estava mencionando, nessa geração, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos desta música, nós precisamos dessa mensagem. Eu acredito que no calendário de Deus, Ele que é o Deus soberano, totalmente poderoso, onipotente, totalmente ciente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele já sabia que essa música ia ser lançada, liberada no mundo espiritual para todos, estar acessível, né, aos 4 cantos do mundo, um dia depois do assassinato de um grande homem de Deus, um jovem homem de Deus, apenas 31 anos, esse grande influenciador e apologista. É apologista que fala, né, amor? Que defende a fé. Ele defendeu a fé diante de multidões por meio da tecnologia da internet e nos piores ambientes ateus, anticristo e totalmente antibíblicos, principalmente nos campos das universidades dos Estados Unidos, que é o Charlie Kirk, que foi tão amado ao longo da sua vida e agora ainda mais a sua voz como um mártir vai ecoar. E pessoas como os meus filhos, jovens como os meus filhos, o Benjamin tem 16 anos, e ele falou para mim, mãe, ele falou, pai, vocês ficaram sabendo o que aconteceu? E ele estava assim com o semblante, a fisionomia tão triste, porque o Charlie Kirk, ele influenciou muito os nossos filhos. Eu confesso, né, eu já tô com quase 50 anos, eu não o conhecia, mas por causa do martírio que ele sofreu, tendo sido assassinado ontem, né, com uma forma assim tão agressiva em público, diante de uma multidão que se reuniu para ouvir o seu debate ali na universidade, no campus universitário em Utah, nessa forma tão à luz do dia, né, numa manhã tão agressiva. Ele foi, na verdade, né, para a honra e glória do Senhor, contado digno de ser um mártir. Apocalipse diz que o sangue dos mártires, os mártires clamam: até quando, Senhor? Quando é que vingarás o nosso sangue? E esse dia vai chegar em que todos os mártires serão vingados, o sangue deles será vingado. Mas também a Bíblia diz que existe um número a ser completado e ele foi considerado digno de fazer parte desses que tiveram suas vidas ceifadas por não se comprometerem com esse mundo, por não escolherem a saída mais rápida, o atalho, por não pregar um evangelho aguado, raso, por não comprometerem os valores na sua vida, na sua ética de vida, os valores cristãos foram honrados e na sua defesa corajosa, indo a lugares de extrema oposição. E o Charlie Kirk sofreu muitas ameaças ao longo de todos os seus anos servindo ao Senhor.
E ele estava ali também, né, na política, no sentido de treinar os jovens no caminho da política, da defesa da democracia, da defesa da liberdade religiosa, da defesa do debate de ideias, na defesa da fé cristã. E tudo isso é uma agressão nesses nossos dias, em que os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as futuras gerações estão vivendo e vão viver cada vez mais, como se um fogo, o mesmo fogo das ameaças, da rejeição, da injustiça e, enfim, da fornalha na qual Ananias, Azarias e Misael foram jogados. Essa mesma trajetória que tem, ao longo da história da humanidade, acontecido para todos os que temem a Deus, mesmo antes da vinda de Cristo, né, como nós lemos na história deles, e depois, já com a revelação de Jesus, quem vê a ele viu o Pai. Então, a partir da vinda do Senhor, quantos martírios e quanta rejeição, quanta perseguição, quanta resistência. E agora mesmo nós estamos vendo também uma rejeição, perseguição, resistência ao povo judeu, pois nós sabemos que ainda existe um chamado específico para Israel como povo, e nós, como igreja, precisamos estar orando, intercedendo e nos posicionando biblicamente, não quer dizer concordando com tudo que Israel como nação faz, pois eles precisam de Jesus, eles precisam de salvação e eles precisam também, né, de agradar a Deus em suas escolhas. Nem tudo está alinhado biblicamente em Israel, mas nós precisamos entender o seu lugar na história bíblica, na história de Deus, que é a história do mundo, é a história de Deus, e assim nos prepararmos. Charles Kirk mesmo, ele falava claramente sobre Israel, sobre o lugar de Israel na nossa teologia bíblica e no pensamento cristão. E nós podemos entender que ele também foi ameaçado e até assassinado por ser tão ousado em falar claramente sobre o seu posicionamento acerca do direito da nação de Israel de estar na sua geografia. E isso não quer dizer que os palestinos, os árabes ao redor não têm os seus direitos também. Mas aqui eu quero encorajar você e a sua família, seus filhos, sejam jovens, adolescentes, crianças. Vamos assistir, vamos compartilhar essa música, vamos ouvir bastante. E vamos entender que nós precisamos ser ousados. Um minuto para a gente assistir juntos ao vídeo. A música já está no seu Spotify, já está. Minha equipe está me avisando aqui que eu pedi para vocês comentarem, mas em canal infantil não é possível comentar, né? Tá certo, tem que, canais infantis tem que ter restrições diferentes mesmo. Mas vocês podem deixar o joinha, podem compartilhar o vídeo e se inscrever principalmente. Ativar o sininho das notificações, porque olha, vem muito lançamento por aí, viu? O pessoal tá sempre preocupado. Quando que vem? Quando que vem? Gente, calma, a gente tem um plano, uma estratégia. A gente precisa que vocês nos ajudem a movimentar o canal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Meu Deus! Quem não tá no YouTube, vá agora! É claro que eu já assisti 1000 vezes, né, gente? Meu Deus, quem que é essa intérprete da língua de sinais, hein? E as expressões, gostaram? E o Christian, nosso personagem, interpretado pelo João, nosso ator mirim. Olha isso. Tô parecendo uma boneca, não tô, gente? Nossos artistas da maquiagem, do cabelo, do figurino, arrasaram.
Quem estiver atento no lançamento de todo o álbum, principalmente depois quando os diálogos chegarem, vocês vão entender por que que eu tinha que parecer uma boneca, né? Gente, imagina eles na corte real, com toda a abundância, porque o cativeiro babilônico levou para o palácio, principalmente os mais jovens, mais fortes e inteligentes, os nobres de Israel, foram levados para a corte. Mas ali, diante daquela abundância e regalia, eles escolheram jejuar. E ao jejuar e não comer as comidas sacrificadas aos deuses da Babilônia, esses jovens de Israel, eles superaram a todos. Porque não eram só israelitas que foram levados cativos. Nabucodonosor e a Babilônia conquistou muitos outros reinos. Então, eles superaram a todos ao jejuar. E a gente sabe que o estilo de vida de jejum provoca o quê? Um detox no corpo, uma limpeza mental, a gente consegue raciocinar melhor e também uma sensibilidade espiritual, porque a batalha espiritual deles lá, gente, era palpável. Eram muitos demônios, não é? A trombeta e a flauta está escrito em Daniel capítulo 3, que esses instrumentos tocaram para declarar que era para se prostrarem diante da estátua. E olha que lindo. Não só mais sábios e mais fortes, mas ousados e corajosos. Eu amei compor isso. Eu estava com Benjamin compondo essa música, então meu filho mais novo, Demi, participou da escolha das palavras em vários momentos. E as crianças que aparecem, gente, que fofura! Gente, foi linda a interpretação vocal também, né? Entramos agora num trap e eu e meu filho, Isaac, fizemos todo o arranjo vocal dessa música, junto com o Guzmão. Nós temos também a participação do Rafael Bechara, fazendo a voz de Nabucodonosor. Vira minha irmã! O Samuel, que toca baixo com a gente na banda do BT, quando a gente viaja. Ele também fez as vozes com... Acho que ele fez, eu chamo ele de Azarias. Azarias. Não vai mais. Olha aí, ó. Esse é o Rafa Bechara com, é claro, um efeito na voz dele. Quero aqui destacar também o Guzmão, né? Que fez também parte vocal. Me diverti muito nessa dança, gente, nessa interpretação. Quero agradecer a nossa querida irmã, líder do Libras, Ministério de Libras, na igreja dela em São Paulo, ali mesmo na região do ABC, porque ela me ensaiou nos bastidores e ela também estava na minha frente para que eu pudesse ter uma cola, né? Quero agradecer também ao Júnior Papalia por esse arranjo fenomenal e ao Davidson, que me ajudaram muito a irmos além, fazendo um super jazz, um super arranjo. E também quero agradecer ao PA, nosso Paulo Ageu, que eu brinco, porque a Ageu participou da volta do cativeiro, da reconstrução, né, do templo ali em Jerusalém. E eu digo que como ele tem sido enviado para a nossa reconstrução como diante do trono, em todos os álbuns, projetos e sonhos que ficaram guardados como esse, por tantos anos. Diga o seu nome. Diga o seu nome. Meu é Ana Paula. Ah, e agora vem a oração, gente. Que oração maravilhosa, né? Eu quero ser um amigo de Daniel. Vou ficar eu espero que muitas crianças orem repetidamente, consagrando suas vidas. Entender que são únicos, diferentes. Que vivam para o seu louvor. Aleluia.
Já vou deixar no repeat aqui em casa. Quer dizer, tô no hotel hoje, fazendo essa live com vocês. Mas deixa eu ver, pessoal da minha equipe. Obrigada também. Tem algum comentário, alguma correção, alguma coisa que eu tenho que falar aqui ainda? Deus abençoe. Ouçam bastante no seu Spotify, Amazon Music, YouTube Music, onde quer que você ouça, Deezer. Deixa aí o perfil do Criança Diante do Trono. Siga também nas suas plataformas de áudio. Pede muito, Alexa, toca Criança Diante do Trono, Amigos de Daniel. No modo de repetição, eu te encorajo a fazer assinatura de um plano, seja no Spotify, seja na Apple Music, aonde for que você ouça, na Amazon Music, faça assinatura, porque assim você pode escolher o que ouvir e aquilo vai ser tocado quantas vezes você quiser. Você pode deixar o dia inteiro no repeat. Lá em casa eu faço muito isso, até para honrar outros ministérios. Quando você assina, se você pensa o tanto que isso, você escuta música, não é caro, sabe, nas plataformas, mas você, assim, abençoa as pessoas que você quer honrar, porque quando você é assinante, o valor por stream, que é tão ínfimo, gente, quem mais ganha dinheiro é a plataforma, mas chega para o compositor, chega para o produtor, no sentido de quem pagou pela gravação, né? No nosso caso, graças a Deus diante do trono, nós somos donos de todas as nossas masters. Então, você pode pedir, né? Toca parecido com Cristo, toca bom dia. E deixa lá no repeat até você começar à tarde. Aí você ouve parecido com Cristo, chega à noite você ouve Amigos de Daniel. E assim a gente está aumentando cada dia mais o repertório do novo álbum do Criança Diante do Trono. E quando o álbum for lançado, aí você vai poder pedir: Alexa, toca o álbum Pode Crescer, de Criança Diante do Trono, no modo de repetição. E aquilo vai ficar tocando sem que você, de repente, você olha lá, o que tá tocando aqui? Nem sei quem tá tocando aqui. Porque quando você não é assinante das plataformas de áudio, ela vai te sugerir qualquer outra coisa, né? Então, eu encorajo você a seguir Criança Diante do Trono na sua plataforma de áudio, assinar a sua plataforma de áudio e também a seguir o Criança Diante do Trono no canal do YouTube, porque isso faz com que nós cresçamos o número de inscritos e que você deixe o sininho ativado, dê o joinha e que você possa encaminhar bastante cada um dos vídeos do novo álbum do Criança Diante do Trono. Muito obrigada por participarem dessa live. Se você está assistindo depois, muito obrigada por ter passado aqui depois. Que você possa curtir muito com a gente no momento que for conveniente para você. Você que esteve ao vivo, muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que possamos honrar a memória de Ananias, Azarias, Misael, que escaparam do fogo, mas também a memória de tantos que foram martirizados, como Charlie Kirk, que ontem teve sua vida derramada no chão como uma semente, e a Bíblia é muito clara sobre o poder do sangue dos mártires. Eu tenho certeza que a voz dele vai ecoar muito mais e que nós teremos muitos Ananias, Azarias, Misaéis e Charles Kirks levantados na nossa vida, na nossa geração, na geração dos nossos filhos, netos, bisnetos, até a volta do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa canção, por todos que participaram, ó Deus, nessa produção, Senhor, que eu considero, Deus, uma obra-prima do meu ministério, do meu serviço ao Senhor e ao teu povo e à igreja. E eu quero consagrar mais uma vez a Ti todo o nosso esforço, agradecer, Senhor, pela paciência do editor, do pessoal da Multiforme Vídeo e tudo que com tanto detalhe nós preparamos, idas e vindas, para que pudéssemos apresentar algo que nós tivéssemos a consciência de que fizemos o nosso melhor. Que o Senhor derrame mesmo a tua unção, como podemos percebê-la na composição, nos arranjos, na gravação, tudo que o Senhor proveu, tudo que o Senhor supriu, tudo que o Senhor fez, para que hoje tivéssemos esse fruto, para que devolvamos ao Senhor, que o Senhor se deleite e que o Senhor alimente as pessoas, as famílias, a igreja. O Senhor chama de volta desviados, Senhor fortaleça os fracos, os trôpegos, os vacilantes.
Que o Senhor cure pessoas, que o Senhor nutra essa geração por meio desta palavra cantada, Senhor. Daniel capítulo 3. E que o Senhor faça que a história desses homens, dessas pessoas e tantas mulheres também que se entregaram ao fogo, foram livres do fogo ou queimados no fogo, Senhor. E do nosso irmão recente, o Charlie Kirk, Senhor, possa valer, possa efetuar, esse poder possa agir, levantando muitos outros que não se curvarão. Eu te agradeço, peço também pela viúva de Charlie Kirk, a Érica, suas 2 filhinhas, seus pais, sogros, toda a sua família, seus amigos, toda a igreja do Senhor que o amava tanto, que o Senhor console, fortaleça e faça mesmo com que as multidões sejam tocadas pela sua voz de uma forma ainda mais amplificada, assim como estamos até hoje sendo tocados pela história de Ananias, Azarias e Misael. Receba o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e espalhem bastante. Até mais.